Boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui nesta noite para compartilharmos da palavra de Deus a respeito de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui, eu, Edmilson. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para compartilhar com vocês nessa noite um pouco daquilo que Deus tem falado conosco acerca da sua palavra, e gostaria nessa noite podermos dividir com vocês um pouco tudo isso aí. Então nós vamos iniciar falando de Jesus. Quem é Jesus? Quando começou a existir? O porquê dele ter vindo? Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus era o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez, ou seja, nada existiria. No versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, está falando de Jesus, o Verbo de Deus, que criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele e para Ele, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 17. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, antes de vir aqui como homem, ele já existia como Verbo de Deus, Criador de todas as coisas. Todos nós, quando começamos a existir, quando somos gerados no ventre da nossa mãe. E para alguns só depois que nasce. A ideia é, nasceu, começa a existir. Mas com Jesus é diferente, ele já existia, não como homem, mas como Verbo de Deus. Ele era Deus. Ele criou todas as coisas, participou de toda a criação. E conforme está escrito lá em João, sem ele nada existiria. Nós não existiríamos, a terra não existiria nada, porque tudo foi feito por ele e para ele. Então ele é o Criador, ele é antes de todas as coisas e mantém todas as coisas pela sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos muita gente com dúvida quem é Jesus, não sabe quem é Jesus. Alguns começam a puxar um pensamento, de que Jesus foi colocado depois na história, que foi invenção, mas ele é o Criador. Ele é Deus. Aleluia. Grandioso é Jesus. Amém? Jesus quer falar alguma coisa a respeito desse início? Ninguém é melhor do que os apóstolos para falar sobre Jesus, né? Vemos aqui Pedro, João, um dos discípulos de Jesus mais próximos. E João, ele fala em 1 João 1, falando de Jesus antes da
sua vinda ao mundo como homem, falando da sua pré-existência antes, como Deus, realmente o Deus verdadeiro, criou todas as coisas. Eles conheciam a história do Deus eterno. Todos os judeus eles conhecem bem as Escrituras, a revelação do Deus realmente eterno, mas quando eles se deparam com Jesus, eles podem ver, eu vejo que a exultação, eu vejo que a alegria deles de poder ver, contemplar Jesus como homem, sabendo que ali diante deles estava um homem simples, um homem como qualquer um outro na sua humanidade, mas que ao mesmo tempo foi o homem que criou todas as coisas como Deus verdadeiro. E eles começam a dizer aqui, o apóstolo João ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, porque antes eles apenas ouviram falar dele, o que vimos com os nossos olhos, agora aqui já é uma outra história, tá vendo? Agora nós estamos vendo com os nossos próprios olhos aquele que antes ouvimos falar dele. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, palparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, esse texto aqui deixa bem claro, pelo apóstolo João, que agora aquele que eles estavam vendo aqui é o mesmo de que antes eles haviam apenas ouvido, mas agora eles não simplesmente estão ouvindo, mas está contemplando aquele que era desde o princípio, aquele que criou todas as coisas. E é interessante porque na trajetória de Jesus, com os religiosos da época, muitos não reconheceram a Jesus como o Messias enviado de Deus. E houve muitas contendas, muitas palavras acerca dele. Uns diziam que ele não era o Messias, que ele era apenas um carpinteiro. Outros diziam que ele era apenas um dos profetas que surgiram antes, e ele o tempo todo tentou mostrar que ele era aquele que havia de vir. Em uma dessas discussões com os judeus que falaram que de uma certa forma não criam nele como Messias, mas que criam em Abraão como um grande profeta, do qual Deus havia feito uma promessa, mas não cria em Jesus como Messias. E nessa discussão eles falaram que nós temos apenas Abraão, que é o nosso pai. E Jesus disse assim: se Abraão fosse pai de vocês, vocês certamente ouviriam o que eu tenho para dizer para vocês. Ao contrário disso, vocês procuram me matar. E Abraão não fez isso, ao contrário, Abraão, ele exultou por ver o meu dia. Os discípulos também estavam felizes porque eles estavam contemplando Jesus, aquele que era desde o princípio, Deus eterno. E agora, Jesus aqui está testificando dele, mostrando quem ele era. Ele disse: Abraão exultou por ver o meu dia. E aí foi que eles ficaram mais confusos ainda e disseram: tu não tem nem 50 anos ainda? E diz ter conhecido Abraão? E Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. Essa palavra foi dita apenas lá no Velho Testamento, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E como ele estava acostumado no Egito com Deus para cada coisa, existia deuses, vários deuses, e cada um deus tinha a sua... Cada um problema tinha um Deus para resolver. Tinha um Deus para resolver, o Deus da água, o Deus da chuva, e assim por diante. E Moisés, embora sendo judeu, não foi criado no meio dos judeus, do seu povo, foi criado por Faraó. E tudo que ele entendia de Deus, tudo que ele aprendeu com os egípcios,
aprendeu sobre os deuses dos egípcios. E agora Deus aparece para ele e manda ele ir até Faraó, sendo que ele já saiu de lá fugindo, porque tentou defender um dos seus irmãos que estava sendo ferido pelo egípcio. E agora Deus vem com essa conversa de mandar ele para o Egito para enfrentar Faraó, para libertar o seu povo, do qual ele havia dito que um dia libertaria. E depois de 400 anos Deus faz isso, chama Abraão para ir libertar o seu povo. E Moisés. E Moisés disse: mas como? Quem sou eu para fazer isso? Quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer para o povo de Israel? Vou falar de quem? Que Deus está me enviando? E Deus simplesmente resumiu com uma só palavra. Ele disse: diga para o povo de Israel que eu sou, os enviei a vós. Glória a Deus. E quando ele abriu a boca lá para os egípcios, para os israelitas, quando eles questionaram Moisés, disse: então me diga, que Deus foi que te apareceu? E ele apareceu para mim dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E disse: diga para os filhos de Israel que eu sou, o enviei a vós. E todos Israel tremeram, porque realmente reconheceram que Deus havia se revelado para Moisés, porque Moisés não conhecia Deus antes, e Israel conhecia Deus, conhecia o seu nome, a sua história. E Jesus, provando que ele é esse Deus que estava lá com Moisés, na salsa ardente, ele diz: antes que Abraão insistisse, eu sou. Então esse é o Jesus que estamos aqui tentando compartilhar um pouco, né, da sua preexistência, da sua soberania, do seu senhorio, de que ele reina, de que ele governa, de que ele tem sobre o seu governo, sobre o seu domínio, todas as coisas, inclusive a vida de todos os homens está sob controle dele. Amém. Né? E ele dá liberdade aos homens de escolherem, mas esses homens não estão livres do seu governo, porque ele governa de verdade. Aleluia. Seguindo essa linha, né? Voltando aqui para João 14, que ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá ele nos falando sobre João, as epístolas, né, 1 João, ele diz: ouvimos, vimos, né, pegamos, testificamos, né, a vida. E aqui ele está dizendo: e o Verbo se fez carne, caindo no livro de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, nós vivemos com ele. Deus se fez homem e nós vivemos com ele. Amém. E vimos a sua vida, a vida graciosa, não uma vida de um homem qualquer, é um profeta, é um religioso, não, uma vida de Deus, alguém com a vida de Deus, que eles nunca tinham visto ninguém. Eles tinham visto muitos homens, eles sabiam de muitos homens da história. Moisés foi um grande homem, Isaías, né? E eles conviviam com homens de Deus, com profetas, com sacerdotes, homens sérios, mas eles se depararam ali com Jesus. Tem uma coisa diferente, né? Até os homens que foram prender a Jesus viram que ele tinha algo diferente. Ninguém falou como eles. Como ele, ninguém nunca falou como ele, né? E no versículo 15 diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João nasceu primeiro do que Jesus, como homem, mas João sabia que Jesus já existia antes dele, era primeiro do que ele. E diz assim no versículo 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Bíblia fala que todas as coisas da lei eram sombras das coisas que eu devia. Eu sempre falo com os irmãos, às vezes você está sentado em algum lugar e vem alguém, né? E o sol está atrás dele, e a sombra chega primeiro, e
E você olha se vem alguém aí. Mas não é a verdade. Se você quiser dar um abraço, você não pode dar na sombra. Se você tiver com uma encomenda para entregar, você não vai entregar a sombra. Até que a pessoa chegue. E pela sombra você pode dizer, ó, vem aí, é Edmilson que vem ali, é Carlos, é Tássio, é o jeito de andar. Mas não é aí, você não pode fazer nada com aquela sombra, nem de bom e nem de ruim. Até que chegue a realidade, chegue a pessoa. E Jesus, a graça e a verdade veio por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, os profetas falaram de Deus. Os sacerdotes antigamente falavam de Deus. Mas só Jesus revelou Deus. Amém. Porque ele disse assim, olha para mim. O discípulo, ele disse assim, o Filipe chegou para Jesus e falou assim, mostra-nos o Pai. Ele disse, tanto tempo eu estou convosco que você ainda pede que eu lhe mostre o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Interessante essa colocação. Se referindo à sombra que chega primeiro, né? A lei veio realmente para dizendo que alguém viria depois, né? E João testificou disso. E João, por ser um homem de Deus, tanto que quando João não conhecia Jesus, sabia que Jesus viria, ele recebeu essa revelação. No entanto, não conhecia, nunca tinha visto, e no dia que Jesus apareceu para ser batizado juntamente com os demais homens, quando ele colocou o olho sobre Jesus, ele ficou estarrecido, porque ele viu um homem como qualquer outro, mas havia naquele homem algo que ele nunca tinha contemplado em outro homem. E João, quando viu, disse assim, eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim para ser batizado. Por que João falou isso? Porque quem deveria ser batizado? Um homem pecador. O batismo é para quem é pecador, porque o batismo, ele leva o homem à morte do velho homem e traz ao homem uma nova vida. Então, todo homem precisava ser batizado, o batismo de arrependimento, mas aparece Jesus, do qual, quando João contempla, ele vê que ali estava um homem santo, alguém diferente. E ele nunca tinha visto Jesus, mas o Espírito Santo havia revelado quem era Jesus para ele. Aleluia. Quando ele viu, ele falou isso. Eu que preciso ser batizado, tu vem a mim, Jesus disse. É necessário que se cumpra toda a justiça de Deus a nosso respeito. E João, então, assim, o aceitou batizar. Então, a presença de Jesus já mostrava quem ele era. Amém. A voz, não se fala, quando alguém chega, a gente convivemos com pessoas, estamos acostumados com a voz da pessoa, às vezes a pessoa liga no telefone diferente, quando ela liga, já conhecemos pela voz, fulano, me conheceu sim, conheço sua voz. Alguém chega, bate na porta, você pergunta quem é? Sou eu. Ah, é Edmilson. Conhece a voz. Os homens de Deus que esperavam o Messias, eles conheceram a voz de Deus. Aleluia. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai. Por que Jesus disse isso? Porque aquele Jesus era o Deus que criou todas as coisas, que estava no início, no princípio. Aquele Deus que disse assim lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem. Ele estava lá no início da criação. Por isso que muitos homens conheceram a voz, por isso que quando Nicodemos, conhecedor da lei, quando contemplou que viu ele, embora com medo de ser pego com ele, porque o Israel tinha ele como impostor, porque não aceitou a graça, a vida que ele tinha, e isso criou inveja dos religiosos da época, porque Jesus era seguido por multidões, sem prometer muitas coisas para ela, mas só pela vida, pelos sinais que fazia, pela vida meiga que tinha. Mas Nicodemos foi de noite ver ele, e quando chegou perto disse assim, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele.
Então Nicodemos queria ouvir de Jesus, porque ele viu de Jesus algo que não via nos outros homens. Talvez aquilo que o profeta Isaías fala, né? Quando ele falava acerca de Jesus, do Messias, embora Isaías não tivesse tanta revelação de Jesus, mas teve um pouquinho da revelação de Jesus. Ele diz assim, falando que Deus nos daria um filho. Se um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Isaías profetizando o que seria Jesus. Ele diz assim, pelo que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, olha aí a característica, Pai da eternidade, Deus de novo, príncipe da paz. Aleluia. Essa era a característica dele. E Glória. todos que se acercaram dele testificaram disso. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, diz assim: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que devia se aferrar, ou seja, se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, antes ele existia como Deus, era o verbo de Deus. Mas ele não se apegou a isso. Antes a si mesmo se esvaziou. Por que esvaziou? Porque ele vinha como homem, ele ia se esvaziar da sua glória de Deus e se tornar homem, um Deus criador, se tornando uma de suas criaturas. Então, se foi um esvaziamento e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, se tornou um homem. E já como homem, reconhecido em figura humana, já como homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uma coisa maravilhosa, né? Muitos não entendem como que um Deus, né, poderoso, criador de todas as coisas, sem ele, basta dizer isso, nada existiria. Por exemplo, se eu não estivesse aqui, estaria outro com Edmilson aqui fazendo. Se Edmilson não estivesse, poderia estar outro comigo, né, fazendo, ou um ou outro, e esse vídeo, essa palavra seria pregada. Então nós não somos, né, insubstituíveis, super necessário, senão não existe. Mas ele, sem ele nós não estaríamos aqui. Aí sim, sem ele nós não existiríamos. Nós não teríamos o canto dos pássaros, a beleza, né, de olhar para o céu e ver o sol maravilhoso, né, bonito, olhar para a lua à noite, as estrelas, né? Essa chuva que passou a noite toda chovendo, que a gente acordar também ali, cair das árvores, que maravilha, o dia todo chovendo, graças a Deus, não existiria, nada existiria. Mas ele veio como homem. E como homem, ele não procurou ser o general, o rei, naquele imperioso, não nasceu no palácio de Herodes ou de César, não, nasceu numa manjedoura simples. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Daí diz que foi do agrado do Pai morrer. Aleluia. Ele agradou o Pai em tudo. Ele assumiu, ele veio como um homem e para conquistar, ele conquistou. Como? Lutando, brigando, matando gente? Não, sendo obediente, humilde, fazendo a vontade do Pai. Amém? Aleluia. Então nós vemos assim como ele veio. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. Aí você dá uma ideia assim, coisa grandiosa. Mas de quando você vê a humilhação, é grandioso ali, sim, mas a humilhação desse homem.
Foi dessa maneira. Não foi gritando, não foi com a espada, foi com humildade, com amor. Não foi matando, foi dando a sua vida por nós. Aleluia. Em Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, preste bem atenção nesse texto. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também foi expresso. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Então, está dizendo aqui, quem é Jesus? Às vezes desacreditado, nós vemos muito movimento querendo desacreditar, né, Jesus, outros até religiosos que se apegam ao Velho Testamento, mas aqui está dizendo o seguinte: Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, falou por Isaías, falou por Miqueias, por Jeremias, falou ao povo através de Moisés, mas agora nos fala pelo Filho. A quem devemos seguir? Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Então, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você quer ter um relacionamento com Deus de amizade? Tenha com Jesus. Traga Jesus para dentro de você. Amém? Ele é a vida. Agora é Ele quem fala. Na transfiguração, quando Jesus subiu com os discípulos para orar, a transfiguração, apareceu Moisés e Elias. E o discípulo todo empolgado, né, judeu, disse: mestre, que bom, agora estão os três. Vamos fazer uma tenda, 3 tendas, uma para Moisés, uma para o Senhor e uma para Elias. Os 3 maiores da história. Né? Não, então nós temos a lei, que é Moisés, temos os profetas, que é Elias, e temos o Senhor, está completo. Aí uma voz disse assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nem mais a Moisés, representando a lei, e nem mais a Elias, nem mais os profetas. É a Ele. Nele existe toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus deu a Moisés está nele. Tudo que Elias falou está no que os profetas falaram. É Ele. Aleluia. Então não precisa mais. Fala, basta Ele tem tudo. E neles temos a plenitude. Nele temos a plenitude. Então Ele é o Filho de Deus. Alguns não, Ele não é o Filho, Ele é um profeta, é um religioso. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Como homem, Ele é o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Devemos ouvir a Ele, conhecer a Ele. Em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Ele estava orando ao Pai, que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Conhecer Deus, só tem um Deus, não é? Quando ele fala conhecer a Ti como único Deus verdadeiro, ele nos falou há pouco de vários deuses que tinha no Egito, né? E nós temos no Brasil também vários deuses, na Índia vários deuses, é macaco, esse aqui, e homens, né? Querem deusar até os apóstolos, mas só existe um Deus, Deus único e verdadeiro, e um só mediador, que é Jesus Cristo. Por isso que ele diz: conheça a Ti como Deus único e verdadeiro, e Jesus Cristo a quem Tu enviaste.
E nós estamos aí. Aí alguém pode dizer assim: então nós podemos ouvir os pastores, os crentes pregando? Sim, porque está vindo em nome dele. Ele disse: em meu nome. Nós não estamos aqui pregando a nós, não estamos aqui pregando outro Deus, outra divindade, nós estamos aqui falando dele, de um Deus único e verdadeiro, e daquele que ele enviou, Jesus Cristo. Por isso que João diz o seguinte, lá ainda voltando a João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não tem outro. No Velho Testamento havia os sacrifícios. No dia mesmo, quando Deus tirou o pessoal do Egito, Deus mandou que todos separassem um cordeiro, sacrificassem o cordeiro, comessem a carne, sacrificassem as vísceras, comessem a carne, e sacrificavam o cordeiro, mas era sombra do que havia de vir. Tudo isso era sombra, estava apontando para Jesus. Quando Jesus chega, João diz: esse é o verdadeiro cordeiro. Os outros eram sombra, tinham seu significado, sua importância naquela época, mas todo ano eles tinham que matar cordeiro. Mas quando João viu a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisou matar mais. Ele morreu uma vez por todas e tirou o pecado do mundo. Aleluia. É interessante isso, porque aí vemos que o sacrifício do passado seria substituído, né? Ele era provisório até chegar ao verdadeiro. Amém. E agora, o que veio, não tem ninguém para substituir. Ele é eterno. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse não pode ser substituído, porque não tem ninguém igual a ele que possa assumir o seu lugar. Conhecemos grandes homens de Deus, Moisés, Elias, como falamos aqui do Velho Testamento, falando de profetas, de homens que marcaram a história com as suas vidas, com os prodígios, com os sinais, com as confirmações de Deus na vida deles. Moisés e Elias foi os únicos no Velho Testamento assim, que teve um ministério tão abrangente dessa forma. Não desmerecendo os demais, como Abraão e tantos outros, de que Deus começou algo com eles, e todos eles, um tinha um pouco, outro tinha um pouco, mas Jesus não. É diferente. Lá no passado, os reis eram substituídos por outros, morriam e eram substituídos por outros, sacerdote era substituído por outros, profetas eram substituídos. Mas Jesus, ele é o único que não pode ser substituído por outros. Substituir ele com outros, mas quando ele anuncia o Evangelho ali, as boas novas aos homens, em João 14, no versículo 13, ele deixa bem claro, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem mais ninguém que pudesse ser um representante legal, como Salvador, Senhor, provedor da vida eterna. Não tem ninguém. Nem Moisés foi, nem Elias. Ele era único. Aqueles homens estavam nada mais, nada menos levando a raça humana a Jesus. Toda a sua mensagem, todos os seus trabalhos foram apontando para Jesus, dizendo: olha, aqui está o caminho. Jeremias chega até a dizer isso, perguntar qual é o bom caminho. Andai por ele, né, e acharei descanso, falando lá de Jesus já. E quando Deus fala ali na tribo de Judá, do qual nasceria Jesus, e talvez seria uma tribo que alguém achasse que é mais logo Davi, né? Logo nessa descendente de Davi, mas tanto outros homens que tiveram no passado, que tiveram uma vida exemplar, né? E logo de Davi, e a Bíblia diz, Deus falou que da tribo de Davi
Não haveria mais substituto além de Jesus. Nunca faltaria. Ele assumirá o governo eternamente. Glória a Deus. Jamais ou substituirá o seu trono. Davi foi substituído por Salomão. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Salomão foi substituído por outros, mas Jesus, ele não seria substituído. Ele era único. Rei eterno. Rei eterno, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eterno. Glória Então, a Deus. este Jesus que nós estamos querendo compartilhar um pouco, tentar passar um pouco dele, porque ele é muito grande, a nobreza dele é imensa, não tem como a gente pegar e passar tudo isso, porque é muito grande, ele é extenso, a revelação de Jesus é tremenda. Eu fiquei algum tempo tentando contemplar, tentando entender algumas coisas, teve algumas coisas que eu disse assim, eu não consigo entender, eu não preciso ficar preocupado com isso, só preciso acreditar que ele é tudo e pronto. Aleluia. Então, Jesus é tudo, ele é único. Amém. E nós vemos que o próprio Moisés falou, olha, eu estou aqui como representante de Deus para vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu não sou, em outras palavras, eu não sou o homem que Deus tem para realmente governar o mundo, o povo, ou para salvar a raça humana, já que ele é considerado salvador também dos hebreus, né? Mas ele disse, mas o Senhor levantará um dos vossos irmãos. Por que dos vossos irmãos? Porque seria um homem, nasceria na descendência de Israel como nasceu. Mas ele levantará alguém como eu. Olha o que Moisés falou, alguém igual a mim. Ou seja, homem igual a mim. Em outras palavras também, alguém que faria uma grande obra, porque Moisés foi o homem que fez uma grande obra. Aleluia. E disse, só que todos que recusaram a ouvir esse profeta, esse grande profeta, Moisés falou dessa forma, que também era homem e não tinha tanta revelação da grandeza de Jesus. Essa revelação de Jesus só veio para a igreja. Os demais anos do passado não tiveram essa clareza. E ele disse, e todos que recusarem a ouvir esse profeta, será extirpado da face da terra. E Jesus veio. E ele chega para os discípulos e diz, quem diz dos homens ser o filho do homem? E um diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, que ressurgiu dos mortos. Um diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um dos... E aí, e vocês? Quem diz que eu sou? E Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foste a carne e não o sangue que te revelaste isso, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. E dali para cá, os discípulos podem entender e ver, e conviveram muito tempo com ele, e viram muitas coisas, muitos sinais, muitas maravilhas. Eles precisavam realmente disso, porque eles seriam os futuros pregadores depois de Jesus, que iria passar para toda a raça humana esse conhecimento, essa revelação de quem ele era, de quem era Jesus. E é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele, na sua segunda carta, ele faz uma explanação sobre Jesus. E o que me chama a atenção é como ele expõe as Escrituras. Vemos assim a segurança do apóstolo Pedro, né? Como ele expõe as Escrituras ali. Ele fala, ensinando para aqueles irmãos, dizendo, eu sei que vocês já sabem de tudo que eu estou falando para vocês aqui, mas eu tenho uma missão muito importante que eu não poderia deixar de alertar vocês acerca disso. E no versículo 12 de 1 Pedro 1, ou 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 12, Pedro diz assim, por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que muitos de vocês já sabem e estejam confirmados na presente verdade. Mas eu tenho por justo, enquanto eu estiver aqui nesta terra, nesse meu corpo, nesse meu tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente eu hei de deixar esse meu tabernáculo, ou seja,
brevemente eu estarei saindo desta terra, estarei partindo para a eternidade. Como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou isso. Mas também eu procurarei, antes da minha partida, né, antes de eu partir, eu procurarei, de alguma forma, trazer a lembrança de vocês essas coisas. Né? Antes da minha morte, eu gostaria de trazer a lembrança de vocês essas coisas, vocês tenham lembrança dessas coisas que estou falando a vocês aqui. Porque não fizemos saber a vocês o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, histórias humanas, histórias não verídicas, não verdadeiras, como fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eles andaram com Jesus, eles viram tudo. João ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em que minha alma tem prazer. João, Pedro, Tiago, Judas, eu creio que especificamente João, Pedro e Tiago, quando Jesus aparece, o Carlos citou aqui há pouco, na transfiguração, eles ouviram Deus dizer assim: este é o meu filho amado, a ele ouvirei. Então eles viram o que Pedro está dizendo aqui. Ninguém melhor do que esses homens para falar sobre Jesus, porque eles andaram de perto, dormiram com ele, dormiram já ao lado um do outro, andaram junto, comeram junto, passaram tudo junto, ao ponto desses homens depois morreram também, do mesmo jeito que Jesus morreu, como Pedro, crucificado como Jesus foi. E ele diz assim: portanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória quando da magnífica glória lhes foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazo, em quem tenho prazer. Aleluia. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazer estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aleluia. Amém. Então, baseado nisso, ele diz assim: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Foram homens que o Senhor separou especificamente com essa missão. Aleluia. E Pedro era um desses que aqui está dizendo: nós não fizemos vocês. O que nós ensinamos para vocês é de total segurança. Vocês não precisam buscar em outros, porque não existe, só existe um, Jesus. Glória a Deus. E o que passamos para vocês é digno de toda aceitação, como Paulo diz. Paulo diz assim: essa palavra é digna de toda aceitação, porque nós andamos com Ele, nós vimos, contemplamos. Então vocês estão recebendo algo verdadeiro. E não perca isso de vista, não permita que isso seja substituído por fábula, por história, por distorções da palavra. Como Paulo diz: eu temo que vocês um dia sejam desviados dessas verdades, porque assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, eu temo que vocês sejam enganados, né? Que da mesma forma vocês sejam enganados e se separem, sejam afastados da simplicidade que há em Cristo. Porque se vocês receberem um outro evangelho que nós não recebemos, se vocês receberem um outro Espírito que nós não recebemos, e se vocês acreditarem em um outro Cristo que não é o que foi nos ensinado e que do qual nós ensinamos, porventura sofrereis. Então, é isso que nós estamos querendo aqui nessa noite, compartilhar um pouco e falar desse Jesus e dizer que Ele é a única esperança para o mundo. Ele é a única esperança para o homem. Ele é a única esperança para todos nós. Aleluia. E como fico apaixonado quando eu ouço falar de Jesus, como é exposto dessa forma. Por mais que a gente ouve todos os dias essas mesmas coisas, mas é insaciável porque Ele é tão grande, coração, né? Que consegue encher e nunca chegamos a um limite. E sempre que ouvimos é algo novo para a gente, né? É algo que flui como uma cachoeira o tempo todo.
Né? Isso só poderia ser alguém divino, só poderia ser alguém chamado Deus. Por isso que o nome dele é fonte. Justamente. Fonte de vida, fonte da água da vida, no que Jorge sempre. Ele estava falando ali em Mateus, quando Jesus pergunta aos discípulos o que é que o povo fala, o que é que os homens dizem que eu sou, né? E aqueles homens dizem, o profeta, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Ele diz, e vocês, o que é que dizem? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus exulta. Né? Jesus exulta, diz, olha, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi nenhum homem que te revelou, não. Foi o meu Pai que está no céu. Então você vê a importância de você crer, de nós crermos, sabermos que Jesus é o Filho de Deus. Aqui em João, capítulo 20, o 30 e o 31, diz assim, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Jesus operou muito mais sinais, muito mais milagres do que estão escritos. Vai dizer assim, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então a resposta que Pedro deu não foi uma respostazinha qualquer. Ele teve uma revelação que ninguém sabia ainda. Entendeu? Só Deus poderia. Ele disse, Pedro, tu és bem-aventurado, tu és feliz, Pedro. Porque não foi o homem que te revelou. Isso não está escrito. Isaías não escreveu isso. Moisés não escreveu isso. Entendeu? Nenhum deles, grandes homens, não foi o sacerdote aqui de vocês que escreveram, que falou para vocês. Isso foi Deus. Porque Israel, os judeus, eram povo de Deus. Propriedade de Deus, povo de Deus. Mas não eram filhos. Não eram filhos. Os profetas eram servos de Deus, mas não eram filhos. Moisés, um servo de Deus, fiel, mas era servo, não era filho. Jesus é um filho. Tanto que o autor de Hebreus disse que Moisés foi fiel na casa de Deus como servo. Jesus como filho. O servo não fica para sempre, o filho fica para sempre. Jesus é eterno. Jesus fica para sempre. E daí diz assim, a qual casa somos nós? A igreja, não a casa feita de pedra. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então a importância de se crer. É isso que Deus... que Jesus é o Filho de Deus. O inimigo ele tem criado muitas confusões para que as pessoas não creiam que Jesus. Alguns pregam até em algumas linhas, toma linha de que Jesus não era Filho de Deus. Mas Jesus é Filho de Deus. Quando o anjo chegou para Maria e disse, você terá um filho. E o que nascerá de ti será chamado de Filho do Altíssimo. Então a história é essa. Amém? Quando Filipe chega ali para o eunuco, começa a falar da palavra, explicar a palavra, e chega num lugar que começa a falar desde o início, depois de Jesus, fala do batismo, vai passando num lugar que tem água, ele diz assim, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe responde para ele o seguinte, é lícito, desde quando creia. Olha a resposta do eunuco. Qual foi? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe não questionou mais nada. Mandou parar, desceu, foi lá e batizou o homem. Lá em João capítulo 11, também quando fala, Jesus chega para a irmã de Lázaro, e começa a falar da ressurreição, ele diz assim, tu crê nisso? Ela diz, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha as respostas.
Alguém pode dizer assim, ela não entendeu a pergunta de Jesus. Eu já vi alguém dizer isso. Eu disse, ela entendeu muito bem. Ela disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu pode tudo. Tu pode tudo. Tu és o Cristo, tu és o Filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no versículo 26, né, Jesus diz assim, e ela começa a falar que o filho morreu, e Jesus diz assim, eu sou, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Pergunta para ela. E disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Gente, isso é tremendo. Quando eu leio isso, na medida que começamos a descobrir isso, tivemos uma reunião uma vez e os irmãos colocando, um coloca, me lembro, que foi abrindo, rapaz, que coisa maravilhosa. Tem algo demais nessa revelação. Aí eu te pergunto, você crê em Jesus? Edmilson. Amém. Tu que crê, Ele é o Cristo, o Filho de Deus? Glória a Deus. Está aqui conosco. Crê? Podemos dizer, creio que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Oh, glória! Creia, meu irmão. Creia todos que ouvirem. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Essa foi a resposta de Pedro. Essa foi a resposta do eunuco para Filipe. Essa foi a resposta de Marta para Jesus. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pronto. O Filho é o herdeiro. Deus passou tudo para ele. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Alguém postou, Jesus não é um dos caminhos, é o único. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Jesus. Tremendo isso. E ele como filho, que criou o homem para ele, né? A imagem e semelhança para expressar sua glória nessa terra. Depois do homem se perder, sair daquilo que Deus queria para ele, né? Diferente de Jesus, que foi obediente o tempo todo, até a morte de cruz, o homem não conseguiu obedecer, deu ouvido a outro que não era o verdadeiro Deus, e aí se perdeu, e aí ele veio, precisou se tornar homem para poder resgatar o homem e trazê-lo de volta a essa glória da presença de Deus. Aleluia. E interessante que todos os demais que vieram, né, até Moisés foi criado num palácio com muita coisa, né, cheio de recursos. Talvez foi isso que fez com que muitos não entendessem ele, porque ele não nasceu em um palácio, nem num casebrezinho. Os judeus rejeitaram por causa disso, né? Nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Filho de um carpinteiro. Filho de um carpinteiro. E pais pobres, né? Maria, uma simples jovem que temia a Deus, pessoa pobre também. E foi de lá que Deus trouxe seu filho ao mundo para salvar o homem. Sabe por quê? Eu ouvi uma pregação de Eliseu esses dias, diz assim, você sabe por que Jesus é considerado o pão da vida? Não, por que não colocou ele como um nutrimento mais sofisticado, né? Por que pão? Ele disse, porque o pão está acessível a todas as pessoas, grandes e pequenos, rico, pobre e o mendigo. Quer que o mendigo chega, me dê um pão? Não queria né? Filé, né? Não, pede um pão, porque sabe de pão é uma comida simples que todo mundo pode ter. É barato. E vai receber. Eu achei isso tremendo. Ele disse, Jesus é pão, porque ele está acessível à mesa de todo mundo, está acessível a você. Aleluia. Agora, muitos rejeitam o melhor alimento, que é a vida em Cristo Jesus como pão da vida. Então, ele veio para isso. Ele veio para restaurar o homem e trazer essa glória novamente. Glória a Deus. E não entenderam porque ele era tão simples e humilde.
E ele não era tão simples e humilde porque ele era apenas homem aqui, não. Essa é a essência dele como Deus, porque a Bíblia diz que depois que ele conseguir resolver todo o problema da humanidade, ele, com a sua igreja que está sujeita a ele, se sujeitará ao Pai, se sujeitará e colocará tudo diante do Pai, sendo ele dono de tudo, recebeu todo o poder e autoridade, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, mas ele, mesmo sabendo disso, ele sempre se sujeitará ao Pai. Então, Adão foi criado por Deus, é mais semelhança de Deus, foi colocado no jardim, um paraíso muito cheio de tudo, não faltava nada. Terminou dando ouvido ao outro. Lucifer foi criado com toda a perfeição e glória. Tinha tudo. Querubim ungido. Querubim ungido. Ele ressaía entre todos os demais. Achou pouco demais isso. Queria tomar o lugar de Deus. Queria estar em lugar de destaque, acima de Deus. Perdeu tudo. Mas Jesus tinha tudo porque era Deus. E não se apegou a isso. Veio como homem morreu, foi exaltado. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus colocou ele acima de tudo. E depois de tudo isso, ele sendo herdeiro de tudo, ele ainda se sujeitará com a igreja diante do Pai. Olha o que ele vai ensinar para a sua igreja. Eu sou o Senhor, dono de tudo, herdeiro de tudo. Tudo isso é meu, Pai me deu. Mas ele vai se colocar debaixo da obediência, da submissão do Pai e vai levar a igreja também. Seu lugar é aqui. Seu lugar como igreja, como meu corpo, é aqui, em sujeição ao meu Pai. Este é Jesus, e é este Jesus que nós queremos compartilhar para você nessa noite, porque esse Jesus tem um povo nessa terra. E não é um povo qualquer, não. Tem muita gente tentando denegrir ele e querendo jogar ele no seu grupo. Ele não vai para o grupo de ninguém. Ou você vem para o grupo dele, que é o seu corpo, a igreja, ou você nunca o verá. Mas ele não se dobrará, apesar de ser tão simples, de nascer numa manjedoura e de nunca buscar grandeza, ele não se sujeitará a mais ninguém a não ser a vontade do Pai. Amém. Certo? Então, alguns estão denegrindo, uns estão dizendo que ele era um homem sexual, outros dizem que ele era um profeta, não sei, que cada um tem no seu grupo, mas ele tem um povo especial que ele salvou com seu próprio sangue. Ele tem aqui nessa terra um povo, ele veio fazer isso, ele veio salvar um povo especial, zeloso, de boas obras. Amém. E esse povo é o povo que Jesus veio salvar para entregar um dia na presença do Pai. Diz aqui, meu Pai, aqui estão todos aqueles que o Senhor me deu. E você pode ser um desses também nessa noite. Que Deus abençoe, né, grandiosamente. Muito grato por podermos compartilhar essas verdades com vocês. E a prova da submissão dele, que ele está ali, que ele foi para a cruz. Ele poderia ter fugido ali. Né? Na cruz, ele, na hora de chegar perto da cruz, ali no momento, ele suou gotas de sangue. Chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Que nos alimenta, nos fortalece, nos edifica, Pai. Amém. Que também o Senhor possa derramar graça para que esta palavra edifique a outros. Amém. Encher o coração do outro, não por nossa causa, mas pela tua causa. Amém. Pela graça do Senhor, porque a palavra é do Senhor. Amém. Abençoa todo, abençoa a minha vida, a vida de Edmilson, a vida de Tássio, que está aqui conosco, a vida dos nossos familiares, a vida da igreja do Senhor.